Olá, amigos, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, e aqui estamos nós para mais uma noite de reflexões. Agradecemos a companhia dos amigos que sempre estão conosco e pedimos a Deus que nos ilumine para que possamos tirar o melhor proveito possível dos ensinos que nos chegam. Então sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, antes avisando aos amigos que hoje estamos fazendo só pelo Facebook. Lá no YouTube nós não estamos transmitindo, nós estamos com problema de som. Então, enquanto não resolvemos isso, vamos colocar lá depois de gravado no Facebook e a gente leva para o YouTube e deixa lá para os companheiros. Mas ao vivo ficará somente aqui mesmo no Face por enquanto, até que consigamos resolver esses problemas. Vamos fazer nossa prece, agradecendo muito a Deus a oportunidade desse encontro. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, de tal modo, Pai, que consigamos, a partir daí, caminhar com mais equilíbrio, com mais alegria, com mais vontade de viver. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá então, aos amigos que estão aqui conosco, Cazuco, Jane, Divone, Gil, Célia, sejam todos bem-vindos, sempre motivo para nós de festa para o coração. Essa é uma festa boa, é uma festa para o coração. Cleusa, boa noite. Ivete, Yara, muito boa noite. Sejam bem-vindas. Rosângela, Sandra, Brígida, muito boa noite a todos. Hoje a nossa noite é de estudo da obra Pão Nosso de Emmanuel e nós vamos ver a lição de número 128, que tem como título É porque ignoram, com base no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 3. Então, vamos primeiro, como gostamos de fazer, olhar um pouquinho esse capítulo 16 do Evangelho de João. Neste capítulo, João está continuando a falar, a narrar, a contar o discurso do Cristo, o discurso que Jesus fez na última ceia. Então ele usou o capítulo 15 do seu evangelho, está usando o 16 e vai avançar até o capítulo 17, rememorando os ensinos que Jesus passou na Santa Ceia, naquele jantar, naquela ceia que nós conhecemos com o nome de Santa Ceia. E dentro deste capítulo 16 e das lembranças dos ensinos de Jesus que João está trazendo, ele vai falar de alguns alertas que Jesus fez aos seus discípulos. Ele sabia o que eles passariam por ousarem fazer diferente, por ousarem pensar diferente e agir de forma diferente. Então, primeiro, nos versículos de 1 a 4 desse capítulo 16, João vai falar das perseguições por amor a Cristo. Ele alerta, então, aqueles primeiros cristãos que seriam alvos de perseguições por amarem a Cristo, por seguirem seus ensinos. Então seriam alvos, sim, de perseguições. Ele alerta para isso nos versículos de 1 a 4. Nos versículos de 5 a 16, ele vai falar daquele trecho que a gente sempre se lembra dele, e Jesus vai e o Consolador vem. Então, neste trecho, do versículo 5 ao 16, ele está falando daquele momento que Jesus falava da sua partida, de que ele iria até o Pai, mas que ele rogaria ao Pai que mandasse um outro Consolador, que pudesse nos fazer lembrar tudo que ele tinha dito e ainda nos trouxesse mais ensinamentos que no momento a terra não tinha como compreender. Essa é a fala de Jesus. Então João vai dentro desse capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 16, falar exatamente dessa
desse momento que Jesus faz esse alerta para o futuro. Em seguida, nos versículos 17 a 22, João vai falar de um momento da dúvida dos discípulos, porque quando Jesus diz, eu me vou e rogarei ao Pai, volto ao Pai, ele cita esse encontro com o Pai, o reino dos céus, enfim, quando ele está falando tudo isso e que de lá ele poderia mandar esse Consolador, os discípulos dizem, não entendemos. Não entendemos o que isso significa, não entendemos. E Jesus então vai explicando para eles que tem dúvidas quanto, mas Senhor, quando isso acontecerá? Eles questionam Jesus, mas quando? Mas Senhor, e como nós ficaremos? Que Jesus, aí que ele fala do Consolador. Então, aquele medo de ficar sem o mestre, os acontecimentos que viriam, eles tinham dúvidas. E Jesus estava ali respondendo a essas dúvidas, chamando a atenção deles, de quem vê a ele, vê ao Pai. Então não seria difícil de entender. Dos versículos 23 até 27 desse capítulo 16, ele fala de um hábito de que nós deveríamos pedir coisas a Deus. E coisas a Deus não são coisas materiais que ele se refere. Peça a Deus a força, a luz, o ensinamento, a proteção. Então ele fala de pedir ao Pai, né? Pedir e obtereis, daí que vem essa fala de Jesus. Pedir e obtereis, porque ele fala através da oração, através do pensamento de súplica, de reflexão, pedirmos a Deus coisas que nos fortaleçam, que nos guardem, que nos protejam, que nos iluminem, que clareiem as nossas mentes, porque as coisas materiais estão na nossa dependência. De lutarmos por elas, trabalharmos, ganharmos e de alguma forma podemos adquirir essas coisas materiais. Mas estas outras coisas, como que nos ilumine um caminho, uma proteção, um amparo, uma diretriz, isso não são coisas materiais, são coisas que a divindade pode fazer por nós através de espíritos benfeitores, amigos, que venham nos intuir, nos inspirar e nos guiar. E nos versículos 28 a 33, João vai encerrar esse capítulo 16 falando das crenças dos discípulos e as aflições do mundo. Então, o que é que eles acreditavam? Eles sabiam das perseguições, eles sabiam que viriam provas muito difíceis pela frente, que a luta para a implantação dos ensinos de Jesus não era uma luta tão fácil assim. Eles tinham certeza de tudo isso, sabiam muito bem de tudo isso, e eles estão ali aflitos com o desenrolar dos fatos, Jesus dizendo, se despedindo e dizendo que eles ficariam por conta própria a partir de então. E é nesse momento dessas aflições do mundo que Jesus diz a eles aquela frase que nós também já estudamos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus faz uma convocação ao ânimo, à força, ao não desistir, ao persistir na proposta do bem, embora todas as dificuldades com que a gente se esbarre por conta das coisas do mundo. Quando Jesus diz, eu venci o mundo, ele venceu o chamado das coisas materiais. Ele venceu aquilo que muitas vezes conduz pessoas a caminhos mais difíceis. Então, esse é o capítulo 16 do Evangelho de João. Nós fizemos aqui um passeio por ele para termos uma pequena noção do que trata. Vamos dizer nosso boa noite a mais um grupo de companheiros, porque depois nós vamos seguir Valéria, Terezinha, Cidinha, Mara, Sérgio, Júlio, Dilza, Rosana, Mauro, Laura, Didi, Doroti. Sejam todos bem-vindos, que vamos na sequência, vamos aos nossos estudos.
Também gostamos, quando vamos refletir sobre um determinado versículo, de olharmos os versículos anteriores e os posteriores para termos uma ideia da situação em que aquele versículo foi falado, para poder ter um destaque mais compatível com a proposta que ele está ali registrado. Dessa forma, hoje o nosso versículo de estudo é o capítulo 16 de João, versículo 3. Então vamos ver o versículo 1 e o versículo 2 para chegarmos no versículo 3. No versículo 1 do capítulo 16, então, que vai exatamente falar das perseguições por amor a Cristo, né? Que começa ali do 1 ao 4, são as perseguições por amor a Cristo, um alerta que João estava fazendo e que Jesus também fez, porque ele diz que eles seriam perseguidos por amá-lo, né? Que eles seriam, de alguma forma, passariam por reprimendas, por estarem desenvolvendo uma outra visão, uma outra maneira de entender a vida. Assim, no versículo 1, ele registra: e tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. São palavras de Jesus, ele está repetindo aqueles alertas que Jesus fez, e Jesus diz: e tenho-vos dito essas coisas das perseguições, dos males que poderiam atingi-los, para que não vos escandalizeis, esteja já com o espírito preparado que vai acontecer isso. E no versículo 2, ele continua a dizer: expulsar-te-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. Olha o que Jesus está dizendo, que é uma coisa assim fantástica para nós. Primeiro é um alerta. Se você vai fazer diferente, se você vai pensar diferente, se você vai ter um procedimento diferente daquilo que é o convencional da sociedade em que você vive, se prepare para ter recriminação, para ter dificuldade, para ter pedra de tropeço, para que de alguma forma haja uma represália por ser o diferente, por pensar diferente. Nós temos que verificar exatamente isso. Exclusão, tudo isso. Jesus disse: olha, mas eu já te digo isso para que você não se escandalize, não se assuste, não ache que, nossa, que coisa. É o esperado fazer o diferente, pensar o diferente. O esperado é que venha alguma resposta diferente daquelas a que todos estavam acostumados. E no versículo 2, ele fala mais sério ainda: expulsar-te-ão das sinagogas. A sinagoga eram as salas de ensino, né? Era o ambiente em que eles discutiam a Torá, em que eles falavam do Talmud, em que eles de alguma forma procuravam entender os ensinos sagrados, onde todos tinham o direito de falar. Havia os mestres, sim, os profetas, os mestres, os sacerdotes, aquele que poderia usar da palavra, que eram os grandes expositores, grandes oradores, mas havia as pessoas mais comuns que também usavam da palavra. Então era um ambiente de estudo, de conhecimento, de procurar entender aqueles ensinos. E lógico que a primeira medida seria expulsar aquele que pensa diferente daquele convívio, porque ele está fora daquele padrão, ele pensa de uma forma diferente, então põe para fora. Põe para fora porque vai perturbar o nosso ambiente, vai perturbar a forma como nós falamos. Só que para o judeu ser expulso da sinagoga era muito dolorido, porque isso fazia parte da tradição. E eu creio mesmo que para qualquer pessoa, quando ela abraça especialmente um local de expressão de fé, de conhecimento e de estudos, ser expulso daquele grupo por pensar diferente. Porque uma coisa é a própria pessoa sair porque aquele grupo não atende à sua necessidade,
ao seu conhecimento, à sua forma de pensar, e ela então se desvincula e vai procurar outro grupo. E outra coisa é quando a expulsam do grupo, porque ela ousa pensar diferente, falar diferente, agir diferente. Isso dói profundamente. Então, para o judeu, mais do que nunca, porque ele fora acostumado a ir às sinagogas para esses estudos. Era o lugar comum do dia de sábado. Era ir à sinagoga, era aprender, era discutir sobre os ensinamentos, e ele seria expulso, porque não era bem-vindo. Nós vamos ver esta cena bastante forte com Paulo. Quando o doutor de Tarso, Saulo, transforma-se em Paulo, o apóstolo do Cristo, e ele já está, passado o tempo, pronto para a pregação do ensino de Jesus, da boa nova que Jesus trouxe, ele volta a Jerusalém, ele volta às terras que ele tinha conhecido anteriormente, onde ele era o grande tribuno da lei judaica. Ele conhecia tudo da lei judaica, era o maior tribuno, o maior conhecedor da lei judaica. E ele volta agora com um discurso totalmente diferente. Quando ele se aproxima, eles até permitem que ele use da palavra na sinagoga. Eles permitem, por respeito àquele homem que foi tido como o maior orador de todos os tempos para eles. Mas quando Paulo abre lá os rolos de escritos para falar dos ensinos de Jesus, ele é apedrejado dentro do cenáculo. As pessoas começam a jogar pedras em Paulo e o expulsam literalmente de dentro do cenáculo, acusando de louco, de loucura, um homem que estava proscrito, não poderia mais voltar ao cenáculo. Claro que doeu muito para Paulo, porque ele tinha ali velhos amigos, velhos conhecidos, pessoas que conviveram com ele tanto tempo e que sabiam que ele não era louco. Sabiam que ele não tinha esse desvio mental, não estava portador de nada desse tipo. Sabiam que o homem era aquele. Tanto que nesta apresentação, quando ele está apresentando, alguém faz uma contestação e ele refuta aquela contestação, ele entra com outras, ele faz um comparativo entre a lei antiga e aquilo que Jesus está trazendo, e mostrando que não havia mesmo, muitas coisas eram compatíveis, havia só uma ampliação, e nem assim ele é aceito, porque ele queria mudar alguma coisa, um ponto de vista, nem assim ele é aceito. Então é isto que Jesus disse, que aqueles que fossem segui-lo verdadeiramente, seguir os seus ensinos, sim, estariam sujeitos às perseguições, estariam sujeitos a expulsões de onde estivessem, das sinagogas, que era o local de estudo. E ele dizia, vem mesmo a hora, olha, é mais grave ainda o que Jesus está dizendo, vem mesmo a hora em que qualquer que matar, que vos matar, ele fala vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. Vem a hora de assassinatos, de pessoas assassinando outras por questões religiosas, achando que está prestando um grande serviço a Deus. Aquela criatura não é de Deus, mata, liquida, acaba com ela, e é em nome de Deus que eu estou fazendo isso. Daí aquela ideia, né, que seguiu com as cruzadas, que no século XVI, onde aqueles batalhões de soldados, os cruzados, avançavam por terras e por pessoas que pensavam diferente, destruindo tudo em nome de Deus. Em nome de Deus se matou muita gente e se mata até hoje. Muita gente pereceu em nome de Deus. Há um belíssimo filme que mostra muito bem isso. Aliás, são vários filmes que mostram isso.
Mas o próprio filme Em Nome de Deus, que é o filme, é lindíssimo, porque é a história de Abelardo e Heloísa, personagens reais, que estão lá, os restos mortais sepultados no Père Lachaise, em Paris, para quem quiser ver. Estão lá, e a história deles é essa, em nome de Deus. Tudo o que aconteceu na vida deles, em nome de Deus. Em nome de Deus que a igreja usava à época. Então, Inquisição, em nome de Deus, martírios, em nome de Deus. Eu já falei, assistam a Ágora, assistam Sombras de Goya, e aí vão ficar observando, em nome de Deus, quanta tragédia, quanta coisa foi feita. E quantas criaturas desencarnaram sofridas diante da cruz. Porque era em nome de Deus e punha a cruz e matava e supliciava. Quantas almas ficaram feridas por este movimento? Então Jesus alertava muito bem, porque ele sabia do comportamento humano. E hoje nós vemos ainda na face da terra essas divisões religiosas, destruições do outro, do templo do outro. O meu templo pode permanecer, mas o templo do outro tem que ser destruído em nome de Deus. Então ele está dizendo, aquele que matar, vai chegar o tempo, Jesus garantiu isso. Isso é trágico e dolorido e difícil da gente entender, mas já aconteceu na humanidade. Essas vivências em século XII, século XIII, até século XVI, foi muito acentuado. Expulsar-te-ão das sinagogas, e vem mesmo o tempo em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. A Deus. Então, por religião, muitas mortes, muitas guerras, e aquele que estava agindo assim, achando que está fazendo o correto. Jesus alertou sobre isso. E aí nós vamos ao versículo 3, que é o versículo de estudo, onde Jesus disse, e isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Olha o que Jesus está dizendo, esse comportamento tresloucado de perseguição, de morte, de expulsão, de rejeição, de guetos, de guerras, de separações em nome de Deus, isso vos farão. Farão aqueles que são seguidores dos ensinos de Jesus. Farão proibindo a igreja de abrir as portas, tirando as pessoas de dentro da igreja. Farão. Com toda certeza, vos farão. Por quê? Porque não conhecem ao Pai nem a mim. Então, nessa frase de Jesus, por isso que ele diz, não se escandalize. Fique preparado e saiba que vai acontecer. Mas não se escandalize. Nessa frase de Jesus, ele diz assim, e isto farão. É o futuro, né? Farão. Será uma atitude futura. E ele diz, não sem razão. Os que vão agir assim, vão agir cobertos de razão. Mas qual razão? Que eles estarão tão seguros dentro disso para fazer essas temeridades. A razão é o não conhecimento de Deus. Porque se tivessem o conhecimento de Deus, não fariam. Não agiriam dessa forma. Não procederiam assim para com os outros. Mas exatamente porque não são tocados por Deus, não têm o conhecimento de Deus, muitos se colocam como ateus, materialistas, ateus, pessoas se confessam ateus, materialistas, não acredito, não aceito. Então, esta questão, o não conhecimento de Deus é a razão que movimenta estas pessoas a agirem dessa forma para com aqueles que acreditam em Deus, que seguem uma religião, que procuram pautar a sua vida na trilha do bem. Ela não conhece. Essa é a razão, é o móvel da sua ação.
Existe então esta razão para essas pessoas. Deus não existe? Bobagem. Então, essas criaturas são loucas, são temerárias. É aquilo que falaram de Paulo e é aquilo que falam, então, daqueles que de alguma forma têm uma crença religiosa, que abraçam uma maneira de um código moral de Jesus para viver. É isto. Então, o versículo nos fala exatamente disso. Esse trecho, veja que trecho importante, 3 versículos, 1, 2 e 3 do capítulo 16 do Evangelho de João, nos traz tudo isso. Tenho-vos dito que estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-te-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. Estou limpando o mundo dessas criaturas. É um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecem a Deus nem a mim. Veja que Jesus aqui, ele mostra muito bem as duas, Deus e ele, as duas posições, duas individualidades. Ele fala, não conhecem a Deus, que é o Pai Supremo, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, de onde tudo vem, tudo flui. E nem a mim, o Filho dileto, que estava junto de nós para nos trazer a luz, nos trazer conhecimento, nos colocar um horizonte um pouco mais largo, mais profundo para a nossa caminhada. Então ele disse, eles não conhecem nem ao Pai e nem a mim. E por isso agem assim. Significa que o ignorante dos fatos, o ignorante das coisas, ele age de maneira muito passional, muito intempestiva, muito instintiva, porque ele ignora. Porque se ele conhecesse, ele não faria assim. Por ignorância, ele procede assim. Foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso. Enquanto ele não conhecia os ensinamentos de Jesus, ele perseguiu a Jesus nos cristãos da época. Ele queria acabar com o ensino de Jesus nos cristãos da época. O momento em que ele teve acesso a esse conhecimento, e ali ele se desdobrou em estudos e reflexões, ele mudou 180 graus, literalmente. Da água para o vinho, como a gente diz. Ele mudou, ele transmutou, porque Jesus fez uma transmutação da água para o vinho. Paulo transmutou a condição de espírito, saindo daquele campo passional, preso a comportamentos anteriores, para esse campo mais sensitivo, mais amplo de conhecimento, onde ele passou a compreender as pessoas. Então são fatos que estão aqui na Bíblia, que é um livro delicioso de podermos ler, tentando entender um pouquinho com a nossa capacidade ainda muito pequena, mas tentando entender da melhor forma possível. Claro que no passar dos tempos, em outras encarnações, com certeza voltaremos mais capazes para entender esses mistérios, do comportamento humano, da alma humana, do universo, enfim, estamos candidatos a isso. Mas ainda, nesse comentário, nós vamos ver algo que quando Jesus diz, expulsar-te-ão das sinagogas, quando ele diz não vos escandalizeis, eu digo isso, mas não se escandalizem, né? Porque isso mesmo vai acontecer. Isso não foi dito com a intenção, com o sentido de atenuar a culpa daquele que não conhece. Não é isso. Porque mesmo não conhecendo, não tendo ciência de como o outro pensa, daquilo que rege a vida do outro no comportamento moral, mesmo não tendo esse conhecimento, não temos o direito de ser agressivos, grosseiros, destrutivos, matadores, assassinos. Não temos o direito. Uma coisa não justifica a outra. Esse comportamento aguerrido não tem a ver com o não conhecer.
procedem assim porque não conhecem, mas o procedimento é da alma aguerrida, da alma disposta ao embate, à dificuldade, à guerra, à tirania. Isso é traço do caráter. Então, quando Jesus diz isso, não é no sentido de atenuar a culpa. Ele não está atenuando a culpa deste procedimento. Ele está justificando que procedem assim porque não conhecem, mas não necessariamente precisariam proceder assim. Não havia razão para proceder assim. Mas ele fala isso para que os apóstolos pudessem desprezar a sua fúria cega. Desprezar a fúria cega não é que os apóstolos, não tem importância, ele faz. É que não, lembram-se da frase de Jesus, se te bater numa face, mostre a outra. Jesus não convida a inércia diante de um embate. Ele convida a que se mostre uma outra forma de fazer, um outro lado da história. Não a inércia. Se não diz, se te bater numa face, cala, vai embora, some. Ele disse, não, se te bater numa face, mostre a outra. Tenha uma atitude diferente daquela que aquele um conhece. Então aqui é a mesma situação. Quando ele fala isso tudo, não para atenuar a agressividade, o comportamento ruim daquelas pessoas, mas para que os apóstolos pudessem desprezar a sua fúria cega, não embalassem na mesma fúria. É a questão do olho por olho, dente por dente que ele veio tirar, porque era muito comum, bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Então o que Jesus convida é que não tenha a mesma atuação, despreze a fúria, haja de outra forma, faça de outra forma, mas não seja igual a ele. Não vá matar também, não vá expulsar também, não vá destruir também. Então a questão era outra, a postura que Jesus convida é outra. Muitas vezes acontece que a autoridade que os homens maus possuem, porque possuem, no mundo, se uma grande parcela, a maioria das pessoas que estão encarnadas na Terra ainda são espíritos muito imperfeitos. Uma minoria mais ou menos, melhorzinha, mas a maioria é muito ainda imperfeita, muito dura, muito aguerrida. E estas pessoas até maldosas mesmo, que se comprazem do mal. Então, muitas vezes existe a autoridade, o homem mau está vestindo uma autoridade muito grande. Ele é um personagem de autoridade na sociedade e ele é mau. Ele é mau, ele faz o mal, ele deseja o mal, ele tem prazer em fazer o mal. Então, muitas vezes acontece que essa autoridade que os homens maus possuem. Nós vamos ver ao longo da história imperadores de uma maldade extrema, né? Imperadores que eram a pintura do mal na face da terra. Pessoas com autoridade, pessoas com poder, não só os imperadores. Nós vamos ver, como falamos da Inquisição, aqueles líderes da Inquisição com postos elevados no clero eram criaturas extremamente maldosas, sádicas, gostavam de ver o outro sofrer, preparavam com prazer suplícios absurdos, coisas inimagináveis para nós. Mas eles preparavam, então eles tinham autoridade para isto. E tinham a maldade no coração. Eram maus investidos de autoridade. Então, muitas vezes acontece isso. Olhamos homens que são autoridades, que são homens maus, e possuem
o brilho e que brilha neles, o brilho da sociedade, o brilho do poder, o brilho do status que ele está, o brilho da toga, o brilho do manto, tudo isso é o brilho que está aí. São criaturas maldosas que estão, muitas vezes, né, vivendo isso na Terra. O Gil dizendo, infelizmente, não temos muitos chicos na Terra, o poder dá vaidade e orgulho. Não, o poder não dá vaidade e orgulho. Ele só faz que a vaidade e o orgulho que já existe naquela criatura apareça. Porque o poder significa responsabilidade, trabalho. Não é fácil estar num cargo de poder, qualquer um, por pequeno que seja. Então, só para aquele que tem dentro de si, que é traço do seu caráter, a vaidade e o orgulho, o poder vai dar carta branca, pode aparecer à vontade e pode ser usado à vontade. Naquele que já conseguiu dominar essa vaidade, esse orgulho, minimizar tudo isso, ele estará no poder, ele cumprirá, ele terá autoridade e não terá autoritarismo, ele terá a capacidade e a responsabilidade no mando, mas ele não será um déspota. Então são condições que é o que a gente diz. Você quer conhecer uma criatura, um ser humano, dê o poder a ela. Porque é na hora que ela ganha o poder que ela se mostra. Dá a ela a corda porque ela vai se enforcar. Ela vai se mostrar quem é. Ela sobe naquela folha de sulfite e acha que está 10 metros mais alto que todo mundo. E aí complica. Então dá o poder. Quando nós só conhecemos alguém, quando damos o poder a ela. Aí que ela se mostra como é realmente. Então, quando vemos aqui Jesus falando isso, ele não está endossando as atitudes ruins das pessoas, ele não está desculpando por conta da ignorância, mas ele está, antes de tudo, mostrando aos seus que isso é uma realidade e que eles não poderiam revidar, pagar na mesma moeda, porque senão para eles isso seria um retrocesso. E assim, ele fala então que muitas vezes acontece que a autoridade que os homens maus possuem e o brilho que brilha neles sacode as mentes modestas e piedosas. Acorda, mostra que desprezem seus adversários, que são impelidos pelo erro e cegueira e ainda esperam louvor e aprovação pela sua iniquidade. Então é isto que muitas vezes, quando se revela, aquele mais modesto, aquele que tem mais visão, ele despreza, ele não considera, não age no mesmo nível, não entra na mesma frequência vibratória, não procede da mesma forma. Não, porque simplesmente observa que eles são impelidos pelo erro e cegueira e que ainda esperam louvor, ainda esperam aplauso pelas bobagens que fazem, ainda esperam aplausos e aprovação pela sua iniquidade. A palavra iniquidade, ela se refere, é contrário à equidade. Equidade é igualdade, a iniquidade são as diferenças, e isso os dias atuais estão nos mostrando. A gente não precisa nem esticar a conversa, porque está aí diante dos nossos olhos a iniquidade que pauta. As diferenças pelo poder, pela classe social, pela posição que cada um está ocupando, por cargos que cada um está abraçando, a diferença com o outro mais simples, com o outro de vida mais amena e mostrando. Então, e não querem a igualdade, e não é igualdade, porque nem daria para ter igualdade no mundo em poder aquisitivo. Se todo o dinheiro do mundo fosse dividido por todas as criaturas que habitam o planeta, no instantinho nós estaríamos todos na miséria. Porque não é suficiente, porque não saberíamos gerenciar. Então as fortunas na Terra mudam de mãos para que aqueles que estão responsáveis do recebimento dessa fortuna
pudesse aplicá-los da melhor forma, abrindo então condições de vida para outros que estão em classes inferiores. A igualdade, a equidade que é falada, é a equidade perante a lei. A nossa Constituição diz: todos são iguais perante a lei. E nós vemos que não está sendo assim, que não se procede muito assim, que nem todos estão sabendo ler essa letrinha. Mas ela está escrito: todos são iguais perante a lei. Então ela visa a equidade, mas nós temos os iníquos que praticam a iniquidade, a diferença. É disto, então, que Jesus falava, da iniquidade das criaturas, que é contrário à equidade, é contrário à moral, é contrário à religião. Então a palavra iniquidade pode ter tanto o significado de contrário à igualdade, contrário à religião ou contrário à moral. São os seres iníquos que estão aí caminhando na mesma plataforma da terra como todos nós estamos. Bem, então era para a gente entender esses 3 versículos de João, que esse início do capítulo 16 de João, era preciso que a gente fizesse esse passeio pela situação de época e vendo que a situação permanece bastante, né? Em muitos pontos da terra até os dias atuais, ela ainda está complicada, ela ainda não se dissolveu, isso não se resolveu. Por isso que estamos desde então vivendo um mundo de provas e expiações. Não conseguimos avançar muito para o mundo de regeneração. É a proposta, muitos estão seguindo, muitos estão tentando chegar até lá, né? Melhorando a si mesmo, procurando melhorar o seu ambiente, mas não é tão simples, porque uma grande massa ainda encontra dificuldades em caminhar nessa direção. Então Emmanuel vai fazer o seu comentário, a lição 128, ele vai comentar este versículo: e isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. É nesse versículo que ele vai pegar, é por isso que a lição tem como título É porque ignoram. Então o que vai nos dizer Emmanuel? Que dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Diante de tudo que o mundo está mostrando, mostrava lá a época de Jesus e mostra a nossa época, nos deixa perplexos muitos comportamentos que nós vemos na nossa vida social. Então, muitos discípulos do Cristo, muitas pessoas que estão propensas a fazer o bem, a viver no bem, a viver em paz, a querer essa igualdade de vida melhor para todos. Eles questionam o quê? Para que a desarmonia em torno do esforço fraterno? Por que tanta desarmonia? Em torno desse esforço fraterno, queremos viver em paz, queremos viver bem, queremos estar seguindo juntos numa caminhada melhor. Por que tanta desarmonia? Por que tanta briga? Se é um esforço fraterno, um esforço de construir a fraternidade na terra, olharmos os outros como filhos de Deus, a todos como filhos de Deus e tentarmos viver da melhor forma possível entre nós. Por que tanta desarmonia? E aí ele vai explicar a jornada do bem. Ela encontra barreiras sombrias. Fazer o bem não é tão fácil. Num mundo em que o lugar comum seria a maldade, o oposto do bem. Essa maldade que nós então percebemos existir. As portas se abrem muito mais facilmente, teríamos muito mais ajuda para fazer o indevido do que para fazer o melhor, o que é devido dentro da lei do amor. Aí as barreiras são enormes, são as barreiras sombrias. E ele vai falar dessas barreiras sombrias de uma forma
que a gente entenda melhor. Ele diz, tenta-se o estabelecimento da luz. Luz significa conhecimento, tomar ciência, consciência dos fatos, percepção maior, clareamento das ideias. Então tenta-se estabelecer isso na Terra. Muitos estão tentando abrir as mentes, mostrar uma visão diferente, mas a treva penetra as estradas, bloqueando. Você tenta por um caminho, vem alguma coisa que impede. Tenta por outro caminho, vê alguma coisa que impede. E vão impedindo, são as trevas agindo para que aquele bem não se realize. É o prazer de quem vive nas trevas, que a luz não se faça, porque quando a luz chega, as trevas se acabam. Acende uma luz num cômodo escuro e para onde foi a escuridão? Sumiu. Por pequena que seja a chama, por pequena que seja a luz, nós vamos ver que ela dilui um tanto da escuridão. E se ela for uma luz maior, ela acaba literalmente com a escuridão. Então é por isso que as trevas, aqueles que se comprazem em viver nessa escuridão dos conhecimentos, do bem, das lições melhores, eles não querem. Eles vão procurar colocar bloqueios. Então tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade. Quantas pessoas têm projetos de caridade e ajuda ao próximo? Quantos projetos simples, coisas... A pessoa diz, mas seria tão fácil resolver isso, seria tão simples ajudar esse pessoal, tal coisa. Projetos práticos, fáceis de serem realizados, mas a má fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Aquele um projeta, sabe que aquele caminho vai levar a um sucesso, vai dar conta da tarefa, seria fácil resolver aquele problema, mas no primeiro passo em direção a essa resolução, a aplicação desse projeto, vem aqueles que querem impedir a má fé. A má fé vai procurar, porque a má fé está querendo tirar proveito, a má fé, enquanto mantiver aqueles dependentes, enquanto se mantiver aquelas criaturas em sofrimento, tem-se o domínio sobre elas. Então é do interesse de muita gente, né, essa má fé que procura perturbar o projeto de realização, não deixa solucionar, coloca obstáculos desde o primeiro momento. E quantas pessoas não podem implantar alguma coisa boa porque os obstáculos vão surgindo de uma forma gigantesca e ele não consegue vencer isso, luta muitos anos às vezes para conseguir, sabendo que seria fácil resolver a situação. Quase sempre a demonstração destrutiva, essa demonstração de impedimento, de má fé, de bloqueio, de colocar obstáculos para as coisas boas, partem de homens, quase sempre, assinalados pela posição de evidência. Aqueles que estão nos grandes cargos, nos grandes posicionamentos. São pessoas assinaladas pelas posições de evidência. Aqueles que deveriam cuidar, que deveriam fazer o melhor, são os primeiros a colocar os obstáculos, que não querem a solução. Estão tirando proveito dessa não solução dos fatos, dessa eterna necessidade. Então, quase sempre, essa demonstração destrutiva de impedir o melhor para as criaturas, de impedir que o bem chegue às criaturas, que a luz se faça para todos, parte de homens assinalados pela posição de evidência, que estão mais focados nos interesses particulares, nos seus próprios cofres, na sua própria riqueza, no seu poder, do que em qualquer outra coisa que deveriam cumprir. Quase sempre
parte dos homens indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. Deveriam orientar as pessoas, deveriam mostrar caminhos para as pessoas. Então, quase sempre, os impedimentos vêm pela força das circunstâncias para exercer a função. São indicados, homens indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de um orientador, de um coordenador, de um pregador, de um governador, de alguém que estivesse à frente para ajudar pessoas. São esses exatamente que vão colocar os obstáculos por interesses escusos. São esses, continua Emmanuel na sua reflexão, que na maioria das ocasiões se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas, porque eles têm um poder, estão numa posição onde deveriam verdadeiramente atender, iluminar, coordenar, conduzir, esclarecer, colocar a coisa num caminho do bem. São exatamente esses, na maioria das ocasiões, que aqueles que se arvoram como expositores, eles se colocam agora como expositores de imposições, vão impondo regras, impondo leis, impondo caminhos para as pessoas e exigências descabidas. Vão exigindo coisas que não é possível, não se entende. Não se entende determinadas exigências que essas criaturas que deveriam então levar a luz no caminho dos outros, elas estão nas trevas, não levam luz, elas vão levar trevas. Continua Emmanuel, depois que ele analisou então as dificuldades do mundo, de determinadas criaturas que estão no mundo com uma função e agem avessa a essa função, o aprendiz sincero de Jesus não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justifiquem. Lembram qual foi a interrogação? Exatamente essa. Por que a desarmonia em torno do amor do fraterno, em torno do desejo de fraternidade? Por que tanta dificuldade? Por que isto? Por que este faz assim? Por que esse impedimento? Por que Deus não dá jeito? São questões que nós estamos dizendo. Por que eu ouço pessoas dizer, por que já não cai uma bomba atômica ali e não acaba com aquelas criaturas? A gente ouve isso. São questionamentos, mas no geral isso é uma perda de tempo nossa. Ficar parados nesses questionamentos. Nós podemos até, vez ou outra, ter um questionamento desse, mas ele tem que passar como um relâmpago em nossa mente. O aprendiz sincero de Jesus não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justifiquem. Porque não vamos conseguir a justiça, a justificação disso. Não vamos conseguir a realização com os questionamentos apenas. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o que é possível. Não vamos perder tempo com isso. Não tem sentido permanecermos marcando passo nesse lodaçal que essas pessoas estão organizando. Nós temos que construir pontes, passar sobre o lodaçal. Seguir adiante. Se queremos verdadeiramente contribuir com o mundo, temos que ter atitudes melhores no que pudermos, nas brechas que conseguirmos, vamos levando o melhor. A ignorância, continua Emmanuel analisando, é a fonte comum do desequilíbrio. Enquanto não se conhece, enquanto não se sabe, se desequilibra muito facilmente. Mas quando, como Jesus fez um alerta, olha, eles são assim, porque não conhecem a Deus, porque não conhecem a mim,
e vão ter procedimentos cada vez piores. Enquanto não conhecemos, não sabemos disso, não olhamos com estes olhos de entender esse comportamento ainda tão aguerrido, tão animalizado, tão instintivo, tão egóico, porque é aquilo que o Gil colocou do orgulho e da vaidade, são pessoas vestidas da vaidade e cobertas do orgulho, que procedem assim. Enquanto não olharmos com estes olhos, não vamos entender que é um bando de ignorante das coisas maiores. Podem ser conhecedores do intelecto da vida material, mas não das coisas maiores. Se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhecem, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isso. Se procuram impedir o bem, a ajuda ao próximo, o clareamento das ideias, se de alguma forma procuram impedir, é porque elas não conhecem, por enquanto, não sentiram, não têm em si as bênçãos dos céus. Porque são filhos de Deus e um dia terão. Mas por enquanto estão afastadas disso. Estão fora do alcance dessas bênçãos por escolhas pessoais. Nada mais do que isso, diz Emmanuel. É necessário então, qual é a solução para nós? Qual é a solução para aquele que deseja fazer o bem, viver no bem, ter um caminho melhor? É necessário esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrenos, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Esquecer a sombra não é ignorar. Sabemos que ela existe. Esquecer é não mergulhar nela. É não ficarmos presos a ela. É não gastarmos o nosso tempo mergulhados nessas sombras, nesses erros, nessas coisas ruins. Mas que procuremos sair dessas sombras para a luz. E faremos isso como discípulo do Cristo, servindo ao Senhor, através do bem que possamos fazer, da caridade que possamos fazer, do bem que possamos levar, da luz que possamos acender onde estivermos. Então, podemos não poder tudo, mas podemos poder um pouco. Um pouco. E esse pouco, como diziam os antigos, com Deus é muito. Porque é a chama pequenina de uma vela, mesmo diante de um farol imenso. Ela está fazendo a diferença. Há um poema lindíssimo, Divaldo costuma declamar esse poema, onde diz, né? Se eu não posso ser um farol no monte, que eu seja um pirilampo no vale. Eu não posso ser o farol, clarear tanto, mas eu posso ser aquele vagalumezinho, né? Numa noite escura, que mostra o seu brilho. Isso nós podemos. Então fica aí o convite ao bem. Essa lição de hoje, que tem como título É Porque Ignoram, não sejamos nós aqueles que ignoramos, sejamos aqueles que sabemos. E em sabendo, sejamos os pequenos vagalumes, uma faísquinha de luz, uma pitadinha do bem a cada dia. Um pouquinho que fazemos é muito, diante de um núcleo talvez que faça nada, que complique. Então, na medida do possível, saibamos fazer, entendendo também que poderemos ser alvos das críticas, das dificuldades, porque é isso que eles têm a oferecer àqueles que procuram de alguma forma fazer algo que ajude, que ampare, mas se nós nos unirmos, é aquilo que está no Livro dos Espíritos. Por que é que os maus têm tanta força? Porque os bons são omissos, os bons são tímidos, os bons não mostram a sua bondade.
Quer dizer, não se unem para a bondade, os maus se unem para a maldade. Pensemos nisso, que é uma boa reflexão para as nossas vidas. E vamos lembrando, hoje, quarta-feira, estamos no momento da nossa fluidificação das águas. Que possamos fazer o bem agora, vibrando e pedindo que Jesus, o médico dos médicos, permita que os benfeitores espirituais em seu nome tragam as águas que temos junto de nós, os fluidos salutares, calmantes, energizantes, curativos que cada um de nós necessita. Que permita que esses mesmos fluidos sejam depositados à cabeceira dos doentes nos hospitais, naquelas águas, naqueles medicamentos em estado líquido que eles vão sorver, que possam sorver junto essa energia curativa, essa energia calmante, essa energia que elimina as dores, que possibilita a volta do vigor às criaturas. Que nas casas, dos lares, sejam as águas abençoadas para que todos possam então, de alguma sorte, sorvê-las e assim se sentirem melhores, mais recuperados. Vamos à nossa prece, a Dr. Bezerra de Menezes, hoje nossa quarta-feira, é a prece a Jesus e a Bezerra de Menezes para auxílio. É o que nós podemos fazer, é a luzinha, é a palavra boa. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, a paz esteja nos corações, nos lares, nas famílias, sobretudo que Jesus ilumine a consciência destes homens do poder que aqui falamos hoje, para que eles verdadeiramente utilizem bem este poder, sejam iluminados, assistidos, a fim de que a humanidade sofredora possa encontrar um pouco de alento. Muita paz, muita luz, que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente.